Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, nas redes sociais. Está no ar mais um programa Contra-Ataque aqui pelo Facebook do Jornal de Pomerode. Esse bate-papo semanal com personalidades esportivas de Pomerode e também da região. É aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de toda sexta-feira, a gente trazendo um convidado para bater um papo sobre esporte aqui no Facebook. E hoje a gente vai falar com um dos ícones também do esporte pomerodense, envolvimento aí principalmente no esporte escolar, esporte de base. Falou esporte de base, a gente fala, lógico, aí de Carlo Warholtz, meu amigo, hoje em dia bastante envolvido aí com um projeto de tênis, mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Ele vai falar um pouco sobre a sua história e seu envolvimento com o esporte desde a sua infância e sua adolescência. Carlo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Eu que agradeço, Bob. Fico lisonjeado pelo convite, sempre acompanhando, esperando sexta-feira para ver quem é o convidado da semana, e dessa vez fico muito agradecido pelo convite. Vai esperar mais ainda então, né? Isso, e estamos aí para conversar um pouquinho sobre a minha história aí nesse mundo esportivo. Você que faz parte de uma família, né, de desportistas, eu acho que isso também, lógico, te influenciou a seguir por esse caminho, né, Carlos? Já dentro de casa, né, meu pai sempre me acompanhando por tudo que é campo, ginásio, minha irmã que também é profissional de educação física, mas podemos citar aí Ítalo Varros, que sempre com arbitragem, Fritz Varros sempre com futebol, futsal, floresta, Marlise Wiesner, professor de educação física também, Valdemar Wiesner, em outros tempos presidente da CME, Beto, Bob Varros, sempre jogando futebol, então tem não aí... Não tinha como ser diferente, né? Não, meu padrinho, Ciro Conel, então com o punhobol, então tem das mais diversas modalidades para tudo que é gosto, e obviamente que eu herdei um pouquinho essa paixão também pela questão familiar. E já desde essa época você já era também apaixonado pelo tricolor paulista? Na verdade, essa história é um pouquinho mais complicada, né? Como tinha muito vascaíno, tinha muito flamenguista, eu fui por uma outra... Seu do contra, né? Outra situação. Mas influenciado naquela época de ouro do São Paulo, ali 92, 93, quando o São Paulo foi bicampeão mundial? Isso, a partir do início dos anos 90, né? Então, campeão brasileiro, campeão mundial, e ali me apaixonei, e, graças a Deus, fiz uma boa escolha, né? Tá certo, tá contente até agora. Muito. Então. Tá certo. Essa é a história do Carlo Warholtz, então, como a gente falou, tendo esse envolvimento com o esporte desde a infância, né? E você me contava, antes de a gente começar a entrevista, que a tua primeira lembrança esportiva foi lá no Floresta, mas não foi no futebol, né? Era um festival de mini vôlei, que foram montados umas 12 quadras no campo do Floresta, no sábado de manhã, marcação com cal, tudo certinho. E ali foi a minha primeira lembrança que eu tenho assim de competição propriamente. Na época a gente não ganhava medalha, ganhava um certificado. Certificado? Era um papel de participação, assim, achava aquilo lá o máximo. E ali foi uma das primeiras contatos com a competição propriamente que eu tive, que eu me recordo assim. Aí depois veio, obviamente, continuação do voleibol também. Aí veio futsal, aí veio tênis, aí por aí vai. Mas jogos estudantis também, lógico, participava maciçamente, né, Carlos? Obviamente que educação física sempre foi minha disciplina favorita, não via a hora de ter aula de educação física. E que nem quase toda iniciação esportiva, principalmente aqui em Pomerode, começa com jogos na escola ou entre escolas, no caso, que nem os jogos estudantis de Pomerode. Então lá naquela época também já jogava tênis de mesa, pelo vínculo também com minha irmã, que a gente tinha uma mesa em casa, então já começava a jogar por ali. Voleibol, futsal, então já tinha, até em outras épocas, tinha medalha de destaque, revelação, então também ainda fui agraciado com uma dessas medalhas. Então, por aí, jogos estudantis, eu acho que é o início de
todo atleta aqui em Pomerode passa pelos Jogos Estudantis. Uma das grandes influências na tua vida foi a tua irmã. Você falava que ela teve também grande destaque no tênis de mesa, né? E foi realmente ela que também que uma das tuas maiores incentivadoras? Com certeza, Bob. Elas, obviamente, pelo vínculo que a gente sempre teve, a gente até tinha uma mesa de tênis mesa em casa, então a gente já começava a fazer campeonatos internos entre os primos, vizinhos ali legal. mesmo. E na época eu também jogava um pouquinho de voleibol, aí depois foi conhecer o estado todo, até o Brasil, pelo tênis mesa, e eu tentei me espelhar nisso aí também. Pode ser que eu chegue lá também. Mas já tinha aquela veia, né, do tênis de mesa, já começava um pouquinho essa tua paixão também. Raquete e bolinha já tava inserido no meio. Agora a questão só do tamanho da quadra, da mesa, que mudou um pouquinho. Mas lógico também que você passou nas mãos, né, de um dos ícones também, dos precursores do futsal aqui em Pomerode, principalmente futsal de base, que é o nosso saudoso Euclides Gelesauskas. Como é que foi ter esse contato e ter um dos primeiros contatos aí com essa modalidade que foi o futsal? Saudoso Euclides, muita gente boa passou na mão dele, era um cara dedicado, apaixonado pelo que fazia. E eu dava treino no começo lá no Floresta, era aos sábados, e depois do treino a gente sempre tinha um lanchinho, conseguia um lanchinho aí com o pessoal da cidade. E foi por aí que a gente começou a ter os primeiros passos de competição no futsal propriamente, campeonato estadual, regionais por aqui pela região. E é um abnegado do esporte aí que deixou saudades. E tem muito também a minha veia futebolística, graças a ele. Ele deixou um legado também, né, Carlos? Porque, ele foi presidente da Liga, um dos fundadores da Liga Pomerodense também. Tinha essa veia com essa garotada, ele tinha esse tino para lidar com esse pessoal que estava começando no futsal. Isso, né? o tal do feeling, né? Então, ele tinha muitos contatos também, né? Então, ele conseguiu reunir um pessoal que gostava muito do futsal e em outros tempos a gente ia treinar muitas vezes até na associação da Malve, ali em cima. E aos poucos a gente foi disputando jogos regionais, micro-regionais e por aí afora. E era uma geração boa, né, naquela época, né? Muitos, obviamente a gente sempre foi destaque, jogava muitas vezes, obviamente a gente tinha como exemplo Blumenau, né, que sempre tinha a Enig e a Pama, e a gente conseguia jogar de igual para igual com eles. Então tinha Thomas Guede, tinha Eduardo Martins, Jorge, Jeffrey, então tem aí uma turma muito boa aí que poderia ter ido um pouquinho mais adiante, mas também depois a gente também foi para a situação do estudo, né? E hoje em dia continua batendo sua bolinha, mas nada profissionalmente, podemos dizer assim. E logo depois do Euclides veio a fase com o professor Gelson também que você tem boas lembranças, né, Carlos? Isso, com o Gelson aí abriu-se muitas portas também, né? Que aí um professor específico para futsal, né? A gente treinava aí 3, 4 vezes por semana. E aí começou a disputar jogos escolares, joguinhos abertos, isso aí tudo. Então foi uma fase, até eu devo muito a ele também, porque minha escolha também pela educação física também passa muito por ele pelo professor Carlos, que foram meus instrutores assim mais diretos. Teus gurus, digamos isso. assim, né? E depois passei de atleta junto com o professor Gelson e trabalhando com ele. Aí tivemos uma boa fase no Floresta, juntamente com o apoio da Dublack, do seu Vanderlei Pedrini, que abriu muitas portas. Tínhamos escolinha no futebol de campo, tínhamos escolinha no futsal, tinha o futsal adulto, futsal feminino. Então tinha ali épocas gloriosas, assim, tinha movimentação, campeonatos, a gente ficava o dia todo na rua, treinando, competindo, final de semana, conhecemos o estado todo também,
graças a esse mundo esportivo aí do futsal. O Floresta que, na verdade, na minha opinião, abriu as portas, né, desse mundo das escolinhas. Hoje a gente vê muitas pessoas também desenvolvendo esse trabalho na cidade de Pomerode, diversas escolinhas, mas eu acho que o carro-chefe ali, o embrião, foi o Floresta mesmo. E como você falou, o Floresta fez boas equipes e teve um bom resultado. Eu sinto saudade da escolinha do Floresta. Eu acho que esse é o teu sentimento também, né, Carlos? Foi uma pena, infelizmente, acabar com esse projeto que eu tive a honra de conhecer e iniciar, por dizer, também lá no começo. Mas teve sua época boa, disputamos campeonato estadual, sub-15, regionais pelo mundo afora, participamos de jogos abertos, isso aí tudo. São boas lembranças, né? Lembranças que ficam. Obviamente a gente teve a oportunidade de ajudar muitas crianças também a chegar perto desse sonho. A gente sabe que ser atleta profissional de futebol, principalmente, é muito difícil, mas tivemos algumas passagens. O Matheus Guides foi goleiro do Avaí, o Japinha hoje está na Alemanha, o Luiz Henrique estava no Metropolitano, o Jonathan Harmel foi para o Criciúma, então teve a sua iniciação esportiva antes da época do Maga ainda, né, que a gente... Na época depois do Maga ainda teve mais aberturas ainda de portas para mais meninos conhecerem esse mundo do futebol. E foi uma época áurea, literalmente, assim. São boas lembranças que ficam aí na memória. E com certeza isso também contribuiu para o crescimento da instituição como um todo, né? O Floresta também passou a ser reconhecido como um clube formador de craques naquela época, né? Exatamente. Em todo campeonato que a gente ia, a gente vai pegar, na época, Floresta / Pomerode. Pessoal de Pomerode, meio do pessoal do Floresta. O que eu vou fazer? Vamos jogar fechadinho para, quem sabe, conseguir empatar o jogo. Era esse o pensamento? Era esse o pensamento, porque literalmente o nosso envolvimento, a nossa dedicação para os treinamentos em si, ela sempre de fazer uma equipe forte. E graças a Deus fomos bem sucedidos, deixamos ali um bom legado e teve assim literalmente muita expectativa, né, com o Floresta em todos, seja futebol de campo, futsal, masculino, feminino, em todo lugar que ia sempre era bem visto. E como é que foi para você essa transição, passar de aluno para professor? Na verdade, que nem eu falei, começamos a faculdade, né? Então a gente sabia que a nossa prioridade aqui sempre é estudar. A gente já começou a cair na real que a vida de jogador de futebol é muito difícil. Então vamos tentar ficar no meio e podendo passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, tanto como atleta, tanto na faculdade. Dentro da realidade, digamos, né? E passar adiante, quem sabe ajudar outras crianças a ter essa possibilidade de pelo menos ter uma vivência do futebol, do futsal, que seja, né? E falando um pouquinho agora do tênis, você já citou também o professor Carlos Almeida, ele também foi quem te iniciou dentro dessa modalidade, né, Carlos? Isso. Aí meus primeiros passos no tênis propriamente foi catando bolinha, recolhendo bolinha, enquanto outros faziam aula, eu recolhia bolinha. E nas horas de folga, entre uma aula e outra, no intervalo, eu podia dar uma raquetada ou outra. Aí depois, com a vinda do professor Carlos Almeida para o Dr. Menal, ele começou a dar educação física e aula de tênis. Enquanto ele dava educação física, eu já estava no meu último ano de faculdade e ele perguntou para mim se gostaria de, enquanto ele dava educação física, eu dar aula de tênis. E era um mundo não tão novo, mas os primeiros passos sempre são mais difíceis. Era um desafio bastante grande, né? Era um desafio bem legal, que é aquele assim, tu tá na última ano de faculdade, legal, uma coisa a mais, vamos lá, vamos encarar de frente sem medo de ser feliz. E aí, enquanto eu dava educação física, comecei a dar aula de tênis. Aos poucos a gente foi crescendo também, né, modalidade, aí já pega um pouco mais a época boa do Gustavo Kirten, né, o nosso Guga. E daí, você teve a oportunidade de conhecer, né? Que teve, inclusive, temos um registro fotográfico aí, com certeza, por sua parte. E desde lá, então, também um pouquinho antes como estudante do Dr. Menal, a gente já fazia um pouquinho de treinamento, nada tão específico, porque também tinha que estudar, época de terceirão,
era muita situação de aula, né? Mas nos tempos livres a gente também já dava as raquetadas ali na quadra. E aí depois, sendo de novo último ano de faculdade, aproveitando esse momento também para iniciar como um instrutor de tênis. A tua faculdade, então, foi realmente voltada para passar os teus conhecimentos, né? Para você realmente ser professor. Obviamente que na faculdade a gente não tem a disciplina de tênis, né? Então, na verdade, a gente teve que se capacitar com outros cursos por aí afora, mas muita parte de técnica e isso aí tudo, então a gente já tendo a vivência, fica mais fácil de passar adiante para os alunos, que seja, né? Para ter essa melhora de desempenho, né? Uhum. E nesse meio tempo também você teve envolvimento aí com a ginástica, né? Através da atual esposa dele, a Elaine Xavier, né? Na época ela era a professora de ginástica artística, né? Aqui da cidade de Pomerode. Conta um pouquinho aí para os nossos internautas como é que foi também esse tempo. Inclusive, Pomerode recebeu, na época, a seleção brasileira de ginástica, Daiane dos Santos, o Diego, Hipólito. Como é que foi aí essa passagem também e esse teu envolvimento dentro da ginástica? Tudo começou também com o professor Carlos, né? Não o Carlos Almeida, o Carlos Sombra. A Helene já era atleta de Blumenau e também começou a fazer a faculdade de Educação Física e veio ter essa oportunidade em dar ginástica artística em Pomerode. E depois veio a seleção brasileira, teve um campeonato brasileiro de ginástica artística lá no colégio Dr. Blumenau, e que veio a Daiane dos Santos, Diego Hipólito, isso aí tudo, e o ginásio cheio, e também o pessoal no auge, então começou esse projeto também. E aí aos poucos o Carlos também deixou a ginástica, aí eu inseri como coordenador técnico, aí começamos aí já a namorar e por aí à frente. Na época ainda ela competia por Blumenau e depois ainda teve o seu auge ainda, terminando, praticamente encerrando a carreira aí, conquistando várias medalhas nos Jogos Abertos aí por Pomerode. Como é que foi essa passagem? A gente até brincava, né, que foi meio que uma exigência, né? Antes dela se aposentar, teria que competir em Jogos Abertos pela cidade de Pomerode, né? Como é que foi essa passagem, Carlos? A Blumenau também já sempre teve sua renovação, o centro de treinamento lá no SESI é muito bom, então a renovação de meninas que eles têm lá é muito grande, mas a gente sabe também da experiência que essas meninas mais velhas, né? Tem. Então ela, como também já estava, a gente sabe que o nível de atleta, a expectativa de treinamento deles é muito curta, até porque também é muito impacto, a modalidade em si é muito desafiadora, né? E como ela já estava seus 20 e poucos anos, né? Já procurando encerrar a carreira e até logo depois sendo mãe, né? Então a gente trouxe ela para competir por Pomerode e graças a Deus aí teve Jogos Abertos aí que conquistou muitas medalhas e conseguiu dar essa felicidade aí, e até não só para mim. Foi uma felicidade pessoal também, né? Exatamente. Então era um desafio para ela também, né? Porque vinha com uma expectativa muito grande já da equipe campeã de Blumenau e a expectativa muito grande para conseguir os mesmos resultados por Pomerode. Mas a gente sabia também da competência dela e foi muito feliz e também trouxe o resultado muito esperado. Você chegou já a arriscar algum movimento da ginástica ou deixava para quem sabia? Não, cada um dentro de sua área, né, Bob? Não, no máximo uma estrelinha, né? Mas que são movimentos que a gente já fazia também já desde a educação física. Sim. Com o professor José Vancini lá, que também usava o Turnhalle ali no Tormenal, que a gente fazia um pouquinho, que era um ginásio especificamente para ginástica, né? Então, no começo lá também a gente fazia alguns movimentos ginásticos, mas cada um dentro de sua área, né? Hoje em dia a gente sabe também que o movimento não bem executado pode levar a alguma lesão também. Então, cada um dentro de sua área, ela sabia fazer isso muito bem e parabéns para ela. E agora você só ficava ali na coordenação, só ficava observando, era melhor, isso. Né? A parte burocrática para mim ficava bem mais fácil. Mas hoje em dia, quem sabe, né? Temos uma herdeira, né? Que também já está tomando gosto pela ginástica, está fazendo aula de tênis, está fazendo natação. Então, quem sabe aí futuramente
a gente também ainda consiga outra, reviver outros momentos. Com certeza, é outra que está vivendo nesse mundo esportivo que dificilmente vai fugir disso. Eu sei que, lógico, vocês vão apoiar ela no que ela quiser fazer para a vida, mas estão inserindo ela aos poucos também nesse mundo, né, cara? A gente, que nem hoje em dia, a gente prioriza mais a questão da atividade física como bem-estar. Então, ela faz as suas atividades físicas, faz ginástica, faz natação, isso tudo. Se vai virar atleta lá na frente, tem anos e anos, tem outras situações ainda que podem ou não vir a fazer com que ela seja atleta ou não. Mas por enquanto ela estiver se divertindo para fazer as coisas, a gente vai estar apoiando e dando todo o suporte. Como é que foi o período que você foi gerente de esportes escolares da Fumpel? Acho que também foi um período legal que você pôde inserir algumas modalidades também dentro do cotidiano das pessoas, dentro desse calendário esportivo, né, Carlos? É um novo desafio, né? Eu sempre quero sempre pronto para novos desafios, né? Então surgiu o convite. E nesse meio tempo, então, o Leque era presidente e foi me passado, vamos com calma, né? Porque era um outro orçamento, né? Mas vamos tentar melhorar aquilo que já estava sendo feito. Então a gente tentou aos poucos melhorar, inseriu novamente a questão do ciclismo, né? Nos Jogos Estudantis. Tivemos a felicidade de fazer o festival de atletismo, que hoje em dia o professor Chico aí está com uma boa minada, talvez uma boa parte graças ao início desse festival de atletismo. Tivemos a iniciação do Paragep, que era o Paradesporto Estudantil. Então a gente teve aí muita felicidade e conseguimos, acredito eu, fazer um bom trabalho nesse período de 4 anos que a gente estava coordenando essa questão escolar, jogos escolares de Santa Catarina, no futsal, moleque bom de bola. Então a gente conseguiu dar uma repaginada e graças a Deus acho que saí satisfeito aí com um bom trabalho realizado. Até porque a gente que acompanha também o esporte pomerodense, a gente vê que como na tua época a base sempre foi valorizada, hoje em dia também, né? Eu acho que e principalmente em diversas modalidades esportivas, tirar um pouquinho, acho que a criança, o aluno daquele foco futebol, vôlei, basquete, digamos. Acho que também tem que eles serem inseridos em outras modalidades, ter esse conhecimento também e quem sabe eles possam se tornar grandes atletas. Não sei se esse é o teu pensamento também, Carlos. É que nem eu falei. O interesse de muitos, obviamente, é que alguém chegue e desponte como um atleta nacional, internacional, por aí, né? Mas a gente sabe que também a caminhada é muito difícil. Então a gente sabe que já passaram bons valores por aqui, mas o intuito de muita gente, principalmente o meu, é da atividade física. Então ter atividade física como promoção da saúde e bons hábitos. Então a gente tenta passar um pouquinho disso aí tudo. Obviamente que a iniciação de tudo, volto a dizer, tanto minha, e acredito que muitas crianças de Pomerode são os Jogos Estudantis. Então passa tudo por lá. Então lá se toma gosto pelas coisas e a gente tenta fazer com que isso leve depois para a vida adulta também, né? Tá certo. E um dos períodos e uma das paixões, né, que o Carlos vem desenvolvendo nos últimos anos, a gente já falou que é o tênis, né, a modalidade de tênis na nossa cidade, que culminou aí com a fundação da ATP. Inclusive ele está com a camisa aí, Amigos Tenistas de Pomerode. Como é que surgiu essa oportunidade de fomentar essa modalidade aqui na nossa cidade? Bom, essa história que eu falei, iniciou já eu catando bola, tive minha primeira oportunidade no último ano de faculdade, mas agora esses últimos 5, 6 anos aí que a gente está dando muita ênfase. Estamos fazendo melhorias na quadra, o número de praticantes vem aumentando consideravelmente, então temos um grupinho aí bem forte que sempre também quer algo a mais, então a gente vai disputando campeonatos pela região, campeonato estadual, e é um momento que nem eu falei, assim, 50% da equipe já tem, que eu sou um jogador. Só preciso de mais uma pessoa para jogar. E graças a Deus, sendo bem sucedido, que nem eu falei, o número de praticantes aumentando cada vez mais e quem sabe aí temos bons valores aí também
a nível estadual aí que possam dar um bom prestígio aí futuramente para a modalidade ainda mais aqui em Pomerode. Quantos alunos você tem atualmente? Temos cerca de 50 alunos, entre crianças, mulheres, homens. Então temos casais participando também. Então eu faço aqui também os meus campeonatos entre os alunos. Estamos aí há 3 semanas de fazer um campeonato mistos de casais. Ah, que legal. Então temos bastante casais praticando a modalidade. E a gente tenta aos poucos sempre, obviamente, que nem eu falei, o intuito é para fazer atividade física. Mas a gente sabe que também todo mundo gosta de um desafio a mais e todo mundo gosta de fazer um desafio para ver como é que está o seu nível. E a gente junta o útil e agradável aí para satisfazer também os alunos praticantes. São quantos torneios que você realiza por ano? São 4 torneios. Um no começo do ano, em março, que é um torneio início, que eu faço todo mundo jogar contra todo mundo. Para dar aquela soltada na musculatura. Isso, e tal, né? início de ano, todo mundo já em festa, sem medo de jogar, né? E agora no meio do ano, um campeonato de casais, duplas mistas. Em setembro, um campeonato dividido em categorias. E depois, em dezembro, um campeonato de duplas. Aí, cada um no seu naipe, masculino e feminino. Então aí tem um calendário. Fora isso, tem outras competições regionais. Aí tem... Todo mês tem alguma coisa aí para um campeonato para alguém disputar. E os alunos vêm participando então dessas competições, Vem. tanto internas quanto externas. Exatamente. Tivemos há pouco mais de um mês um torneio do Rotary Solidário em Blumenau. Proporcionalmente, aí sim, a ATP teve um maior número de inscritos, foram 17 inscritos. E tivemos a felicidade aí da Carol Birger conquistar o troféu de vice-campeão. O Thomas, que é um jovem destaque aí, conquistando o campeonato. E fora isso, a participação de muitos alunos aí, da professora, a diretora Karen também, que já vem também com essa questão da veia tenística lá de trás e que voltou a praticar agora. Então tá um grupinho bem legal. E final de semana também, a quadra aí, para reserva de horário, tá difícil. Então o pessoal tá gostando de praticar e ver isso como bons olhos e bons hábitos também. E muitas crianças também participando, né, Carlos? Tem a iniciação mesmo de 7, 8 anos, tem o pessoal já de 10 e 12, então temos aí bons valores aí que estão iniciando, que nem eu falei, uma situação de conhecer muitas vezes uma nova modalidade, né? Fugindo um pouquinho desse futebol, voleibol, e que vem gostando também, e que quem sabe aí futuramente também venha disputar outros campeonatos. Até acredito eu, né? Não é uma modalidade com investimento muito alto também, né? Acho que é uma modalidade também bem acessível para as pessoas, né, Carlos? Assim, precisa comprar uma raquete, não sei. Não, eu tenho material, então tudo já facilita. O que, obviamente, começa a se tornar mais caro é a partir do momento que tu deseja se profissionalizar um pouquinho mais na modalidade. Aí começa a ter viagens, hotel, alimentação, e isso que começa a se tornar um pouquinho mais caro. Mas para um primeiro princípio, um primeiro momento para fazer a prática do tênis, a boa vontade já ajuda muito. E muitas vezes, também, agora nessa época de frio, né? Não ter medo de frio, né? E muitas vezes no verão, não ter medo de calor, porque tem os dois opostos também, né? No verão muito quente e no inverno um pouquinho frio. Mas quem tiver disposto a isso aí, a se sujeitar a isso aí, não tem erro. É uma modalidade muito gostosa de se praticar. Com certeza, até porque mexe com o corpo todo, né? Realmente você precisa ter bastante fôlego também para poder correr atrás das jogadas, da bola, né? É uma situação meio difícil também, né? Pelo fato de uma raquete ser uma extensão da tua mão, então parece, uma raquete tão grande, acertar uma bolinha, não é tão difícil. Mas requer suas habilidades também. E a corrida, né? Coordenar a raquetada na bola com a corrida. Então tem a situação que também não é tão simples quanto parece. Mas dá para suar bastante, dá para perder muitas calorias ali também. Vamos falar um pouquinho de técnica, já que você tocou nesse assunto. Qual que é a diferença de jogar na grama ou no saibro?
Na verdade, grama por aqui é bem difícil, né? Porque a conservação da grama para manter os jogos é super difícil. Mas a grama, a bola desliza um pouquinho mais, né? Enquanto no saibro, a bola quica um pouquinho mais, ela vai um pouquinho mais alta, dá um pouquinho mais de atrito, então o jogo se torna um pouquinho mais lento, né? E o pessoal vem aqui, vem aderindo mais às nossas quadras, até no Brasil como um todo, são mais de saibro, né? Nosso estilo é mais de terra batida do que de quadra rápida, que é uma quadra de cimento, de asfalto ou qualquer coisa assim. Você falava dos torneios que você organiza aqui na nossa cidade. Já está se criando alguma rivalidade aí entre os tenistas, uma rivalidade sadia, lógico? Já está se criando também alguém que está se destacando aí nesses torneios? Na verdade, obviamente, tu sempre tenta se espelhar em alguém que seja melhor que você. Então, o teu desafio pessoal é justamente, mesmo que eu não tenha jogado tão bem, mas eu vejo, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo. Meu saque não está tão bom, eu tenho que melhorar o voleio. E assim tu vai criando novas estratégias, né? Tomada de decisão. E para quem sabe, ser o campeão dos nossos torneios, né? Mas ou por mais chegar e fazer um bom jogo. Que jogando bem, tu sabe que só pode ter um vencedor. Então, ou tu vai ganhar ou tu vai perder, 50% de chance para cada uma. Mas é desempenhar um bom jogo e uns bons golpes. Uhum. E como é que você vê o futuro do tênis para Pomerode? Bem promissora, que eu falei, assim, a procura está muito grande, né? Então já temos aí pessoal que literalmente já está viciado, então já rato de quadra que a gente fala, né? Que tem horário livre, deu uma vaga no grupo de WhatsApp, já tem 2 ou 3 querendo horário para fazer a prática. Então é um esporte bem gostoso de jogar. É que nem eu falei, você pode jogar individualmente, em duplas, a procura de casais para a prática também já está muito grande. A gente varia um pouquinho, muitas vezes quando chove, um pouquinho mais no verão, com o beach tênis também, que também está em muita ênfase, né? E nas praias por aí afora. E a gente tenta variar e agregar o máximo possível para que todos saiam satisfeitos. Então, poderemos ter aí alguns pomerodenses, então, futuramente, dentro desse cenário, inclusive estadual, né? Eu acho que é um dos teus objetivos também. Você está lutando para isso, né, cara? A gente sempre procura, né, melhorar, que nem eu falei. Se vai chegar lá na frente, tem muito caminho a ser percorrido ainda, né? É muito do atleta também. Né? Então a gente sabe da vontade, tanto minha, ou muitas vezes até da criança propriamente, em vislumbrar uma situação mais profissional. E a gente tenta, a gente se esforça para que chegue lá. E a gente sabe que vai ter que, passo a passo, chegar e fazer devagarzinho, porque a gente sabe também que o caminho é muito árduo. E você também tem participado de competições, né, Carlos? A gente, ainda bem que no tênis ainda tem a categoria abaixo de 34 anos e acima de 34 anos. Então também é dividido por classes, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Então tu vai se adequando, cada nível tu pode fazer a sua inscrição. Então tu acha que estás numa condição mais favorável, tu disputa a primeira divisão. Se tu acha que não está tão bem, tu vai lá para a terceira e tem iniciação também. Então tu pode escolher. Os alunos também são nessa livre escolha de escolher em cada sua melhor categoria que se encaixa. E aqui em Pomerode, nesses torneios, você também faz um ranking, né? É o famoso ranking da ATP. Aqui em Pomerode também tem isso, Isso, né? Também temos aí o nosso ranking, que por enquanto o número 1 é o André. E o atleta a ser batido, então. O atleta a ser batido. Mas é justamente isso, para movimentar. Então, aos finais de semana, que nem eu falei, a quadra está livre para jogo, né? Então vão marcando pelo grupinho de WhatsApp, um vai tentando desafiar o outro e vai tentando roubar a posição do outro. Tá assim, certo, já cria essa veia competitiva também, né? Até para fazer com que ele jogue, né? Porque a gente sabe também que uma situação muitas vezes é o momento da aula, outro momento é o momento do jogo. Então a gente vai tentando instigar justamente para um desafiar o outro, para tentar ver o nível que está, né? E para conhecer outras pessoas, né? Que também a socialização também entre os outros. Muitas vezes a gente não conhece quem faz aula numa segunda-feira
não sabe quem é que faz aula na quarta. Ah, mas tu também joga? Pô, não sabia. Ah, que legal. Então, um momento também de integração que um vai conhecendo o outro e vai fazendo novas amizades e também por aí vai. E fora a tua paixão pelo tênis, nos últimos tempos, né, você também ajudou a desenvolver o esporte entre as empresas, né, atuando junto ao SESI. Como é que foi essa experiência? Foram 5 anos bem legais, uma equipe fantástica. Aprendi muita coisa também. Uma outra realidade, né, porque é uma empresa privada, né, mas que faz as coisas da melhor maneira possível. Materiais de excelente qualidade. Já visto o Complexo Esportivo do SESI, né? Que é maravilhoso. Quem é que não queria trabalhar, um professor de educação física, trabalhar num complexo desses é o sonho, né? Com certeza. E graças a Deus eu tive a oportunidade de realizar esse sonho. Que nem eu falei, uma equipe fantástica. Meu supervisor direto, Tomil, pessoa, apesar de ser corintiano, né? Mas uma pessoa finíssima, me deu todas as condições, me ensinou muita coisa. E, na verdade, eu sendo de Pomerode, eu cuidava um pouquinho mais da região aqui de Pomerode, Timbó e Indaial. Consegui reencontrar muitos amigos, que a gente já tinha contato anteriormente quando a gente competia, mas ficou meio distante. Então, a gente conseguiu, nas empresas, reencontrar esse pessoal, dar muita risada junto. E no SESI a gente fazia de tudo, tinha desde futsal, futebol, vôlei, basquete, handebol, canastra, pesca. Então são... Todos os esportes envolvidos, né? Bolão, tiro, atletismo. A gente tinha que ter o conhecimento de tudo e graças a Deus a gente também tinha que estudar, né? Também para passar para os nossos clientes a melhor forma possível, né? E foi um momento assim muito mágico. Teve até a corrida que tive a oportunidade de trabalhar também. Então foi uma empresa fantástica, aprendi muita coisa, reencontrei muitos amigos e aprendi muito, que é acima de tudo. Então a gente sempre está em um processo de evolução, né? O conhecimento nunca é demais e foi um momento muito gratificante para mim. Com certeza, são as coisas que só o esporte traz, né? Essa amizade, esse congraçamento, essa confraternização, e com certeza a gente que está nesse meio, a gente vivencia isso de maneira bastante enfática, né? Então por isso que eu fiz questão de trazer aí o Carlo para falar um pouquinho dessa experiência dele dentro do esporte, qual eu agradeço pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Parabéns por tudo que você tem feito pelo esporte pomerodense e também regional. Que todos os seus objetivos aí você possa concretizá-los e principalmente dentro do tênis, né, a sua paixão, né, atual, que realmente essa modalidade possa ser bastante fomentada na nossa cidade. Eu que agradeço a oportunidade, Bob. É que nem a rivalidade fica dentro de quadra e por aí fora. Fora a amizade, a socialização, a integração, isso tudo vem agregar. Que nem eu falei, eu busco a prática da atividade física, é um momento que a gente tem para buscar a nossa saúde, que hoje em dia está cada vez mais em evidência, né? Então, e o tênis, uma paixão aí que, graças a Deus, agora consigo dar ênfase, meu 100% nessa modalidade e espero que cada vez eu consiga também agregar mais para que a gente consiga ter mais praticantes e satisfazer também os alunos aí que consigam buscar os seus objetivos. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade e também aí estamos abertos aí sempre cada vez mais essa parceria do JP que vem agregar mais o esporte pomerodense como um todo. Tá certo, então obrigado mais uma vez ao Carlo, ele que é um entusiasta, professor, instrutor de tênis aqui na nossa cidade, fala um pouquinho sobre a sua experiência, a sua vivência dentro das modalidades esportivas, aqui no programa Contra-Ataque, que se encerra nesse momento. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela audiência de todos. Toda sexta-feira a gente batendo um papo sobre esporte aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço.
Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro.